Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Painel do Futuro número 8 é uma rubrica criada aqui pelo nosso colaborador, arquiteto Ricardo Camacho, que aborda as áreas de intervenção estratégica para o Algarve no âmbito do PRR, ou seja, Plano de Recuperação e Resiliência. Bom dia, arquiteto Ricardo Camacho. Qual é o assunto de hoje? Eu hoje achei que poderia ser interessante continuarmos um pouco um tema que aqui já temos falado, que está essencialmente nesta necessidade de renovar o parque edificado, ou seja, tudo aquilo que é o universo construído no nosso território, como a única forma de chegarmos à tão desejada descarbonização em 2050. E nas últimas semanas entrou em vigor nova legislação no âmbito da certificação térmica e energética dos edifícios e, por outro lado, foi também lançado a segunda fase do programa de apoio a edifícios mais sustentáveis, que é um programa que basicamente disponibiliza verbas para intervenção em edifícios particulares, no sentido de aumentar a eficiência energética e térmica desses mesmos edifícios. E achei que era um tema, tendo em conta que estamos nesta altura do ano em que toda a gente está mais alerta, calor, é? E atento, está tudo a dormir no terraço, não é? Ou então está tudo com o ar-condicionado ligado e as contas da luz a subir, não é? Pensei que era um tema interessante aqui para o nosso fórum. Sem dúvida que é. É assim, de alguma forma, como também aqui já falamos, por parte da Comunidade Europeia há um grande foco e há até um programa que é o programa da nova, ou seja, de vagas, chamado de Vaga de Renovação, não é? Que é exatamente um programa que concentra a atenção da grande ambição da descarbonização no parque edificado. Portanto, assumindo nós que 85% a 90% dos edifícios que existem vão continuar a existir em 2050, claramente é necessário, de alguma maneira, pensar o que fazer com esses edifícios e não apenas definir a regulamentação para aquilo que será construído de novo, não é? Porque o impacto que isso terá nesta ambição, nesta meta, será muito reduzido. E, portanto, nesse sentido, foi disponibilizada uma verba significativa. No nosso PRR, a verba são cerca de 600 milhões de euros, 300 milhões para edifícios privados, com uma especial atenção para habitações e hotelaria, e 300 milhões para edifícios públicos, não é? Pronto, e nesse sentido já houve uma primeira fase deste programa, que decorreu durante a nossa primeira vaga da pandemia, o ano passado, e agora entrou a concurso, não é? uma segunda fase, que contempla 30 milhões, ou seja, a ideia é ir lançando concursos faseadamente para, de alguma maneira, poder acompanhar aquilo que é a evolução da tendência no mercado, ou seja, por um lado perceber quem são as pessoas que estão a concorrer a estes fundos, se são proprietários de moradias, se são condomínios, que é uma inovação nesta fase, ou seja, os condomínios podem concorrer a estes fundos para a renovação de um complexo. E se calhar com vantagens económicas, não? Claro. A questão das vantagens económicas é um grande aliciamento, vamos assim dizer, aqui neste programa, mas o grande objetivo e aquilo que é dito por todos, ou seja, incluindo Governo e Comissão Europeia, é que a ideia é um pouco também consciencializar o público em geral da importância do sítio onde vivemos, da nossa casa, para tudo isto, não é? E nesse sentido aqui, e falando aqui um pouco como arquiteto, não é? Há aqui uma nova responsabilidade dos arquitetos
nos coloca mais uma vez num caminho irreversível. Portanto, é irreversível pensarmos que qualquer tipo de projeto, seja ele uma construção nova ou uma intervenção num edifício existente, terá necessariamente que ter uma prioridade maior nesta questão da energia que despendemos na construção do nosso edifício, da energia que é despendida na produção ou na manufatura dos materiais que vamos E utilizar que no tem um edifício. peso muito grande na produção do carbono, não é? Cerca de Exatamente, 20 e tal por cento. Exatamente. E na energia incorporada, isto, portanto, na energia incorporada e na energia operativa, ou seja, na energia que depois é necessária para que o edifício se mantenha. E, portanto, a energia que será despendida na climatização do edifício durante o seu tempo de vida tem aqui um papel muito relevante. E, portanto, em Portugal, a taxa de renovação de edifícios existentes anda em torno dos 30%, portanto é bastante baixa. E, portanto, a intenção é, de alguma maneira, aumentar essa taxa de renovação. E, por outro lado, há agora, então, esta novidade nesta segunda fase, que é poder incluir outras figuras de promoção das obras, que não apenas o responsável ou o proprietário de um determinado edifício, ou seja, a possibilidade de condomínios, a possibilidade de outro tipo de organizações coletivas, a possibilidade de intervir em espaços na envolvente dos edifícios, a possibilidade, de alguma maneira, de convocar edifícios que foram construídos depois de 2006. Atenção que nesta primeira fase era apenas destinada a edifícios licenciados até 2006. Agora já há a possibilidade de incluir edifícios que foram construídos ontem, o que me parece importante, porque aumenta esta consciência. Não é? Por outro lado, gostava ainda de deixar aqui uma nota referente àquilo que falei da nova legislação no que concerne à certificação energética, ou seja, há um decreto-lei que foi aprovado em dezembro do ano passado, que vai mudar as competências e as responsabilidades nesta área. Portanto, até aqui a questão da certificação energética dos edifícios, que muitos dos ouvintes provavelmente conhecem, quando têm que vender Vender as a casa, propriedades, exatamente. vender a casa, não é? É que era apenas responsabilidade... aliás, não era responsabilidade de ninguém, era uma responsabilidade abstrata, ou seja, assumia-se, se algum promotor está a fazer uma coisa nova e acha que tem um valor comercial, uma certificação superior dá mais, há um esforço conjunto para que tenha mais. Mas aquilo que estava a acontecer na realidade é que o valor da certificação não tinha grande impacto, porque de alguma maneira era pro forma, ou seja, o perito determinava a classificação e essa classificação era meramente indicativa. Não é? Aliás, a mesma experiência aconteceu com os eletrodomésticos, em que apenas a motivação do consumo energético e do valor da conta da luz teve ainda algum impacto, mas não me parece que tenha sido um processo bem sucedido, essencialmente nesta questão de uma consciência maior, ou seja, de conferir ao público em geral uma consciência maior de que os nossos comportamentos têm que mudar. Não é? E, portanto, este novo decreto-lei que isenta os projetos a quando do licenciamento de certificação energética vem pôr a responsabilidade da eficiência energética nos projetistas, ou seja, nos arquitetos e nos engenheiros que elaboram os projetos. Parece-me claramente que há aqui... é lógico que eu percebo que a profissão e o acto de projeto é muito precário, e, portanto, as pessoas são mal remuneradas e quanto mais responsabilidades, mais difícil é tornar essa remuneração válida e qualitativa. E há uma desmotivação dos próprios Exato. técnicos. Mas, por outro lado, isto pode ser entendido também de outra forma. De alguma maneira, a legislação está a convocar os projetistas para um papel maior, porque, na realidade, a grande questão é o valor do projeto é exatamente esse. Ou seja, se eu for, à parte de ser obrigatória a assinatura do projetista, não é?
Toda a gente sabe que se tiver uma casa virada a sul, que a casa vai ser soalheira, se tiver umas janelinhas pequenas e tiverem umas paredes grossas, sabem que aquilo mais ou menos funciona. Ou seja, há um conhecimento popular sobre a forma de construir que interfere nesta ideia de eficiência energética. Mas a questão aqui acaba por ser outra. Ou seja, eu preciso de um projetista quando não tenho estas condições. Ou seja, quando estou, por exemplo, num ambiente urbano e tenho uma casa virada a norte. E agora tenho uma casa virada a norte, de que forma é que eu consigo meter o sol dentro desta casa, de que forma é que a casa consegue ter um bom comportamento, de que forma é que eu posso ter uma vista com uma grande janela e tirar partido dessa mesma vista sem comprometer a eficiência energética. E é exatamente aqui que entra o papel do projetista. E, portanto, eu entendo que, de alguma forma, esta legislação acaba por valorizar o papel do projetista e convoca uma maior coordenação entre todos. Porque, assim, o perito continua a ser necessário neste processo. O que existe é que o perito, de alguma maneira, recolhe dos projetistas mais informação. Ou seja, pormenorização, uma série de coisas que não recolhia. Ou seja, a certificação era feita por... E mesmo em jeito de despedida, arquiteto, desculpe lá, mas o tempo claro. Passa rápido. Em jeito de despedida, eu gostava de alguma maneira, reforçar esta ideia de que toda a legislação hoje em dia segue diretivas europeias, e estas diretivas europeias, aliás, a semana passada foi assinado o Green Deal, não é? Pela Comissão Europeia. Neste momento, o foco é exatamente a questão da colaboração. Ou seja, é cada vez menos importante saber quem é responsável e é cada vez mais importante que todos estejamos envolvidos e que todos sejamos responsáveis. E, portanto, enquanto arquiteto, eu acho que estes decretos-lei e estas diretivas acabam por valorizar o nosso papel que é muito relevante. Ou seja, se nós pensarmos que o território antes dos anos 50 era decidido por planos florestais e agrícolas e por cultivos e que a partir daí toda a gente começou a achar que a rentabilidade da propriedade estava na construção, esse momento é um momento-chave, porque a partir daí a nossa paisagem passou a ser construída e o arquiteto e os engenheiros, ou seja, os projetistas em geral, passaram a ser os grandes responsáveis pelo equilíbrio que toda a gente hoje procura e pela preservação da biodiversidade. E não podemos fugir a essa responsabilidade. Muito bem, uma vez mais obrigado pela sua colaboração aqui em 2 Dedos de Conversa. Até uma próxima. Obrigado, um abraço. 2 Dedos de Conversa. Todos os dias. 2 Dedos de Conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.